Você já teve aquela sensação estranha de olhar para alguém muito próximo e perceber que algo não encaixa mais? Não é uma briga comum, não é uma fase difícil, não é um problema pontual. É como se a pessoa continuasse ali fisicamente, falando as mesmas palavras, frequentando os mesmos lugares, até rezando do mesmo jeito, mas por dentro estivesse diferente, fria, distante, como se a presença tivesse mudado de natureza. Muitas pessoas sentem isso e não sabem explicar. Tentam racionalizar, tentam se convencer de que é exagero, tentam ignorar, mas o incômodo não vai embora. Ele se instala no peito, gera cansaço, confusão e muitas vezes culpa. Santa Teresa de Ávila falava exatamente desse tipo de percepção, não como paranoia, nem como julgamento apressado, mas como algo que nasce no nível mais profundo da alma. Para ela, o espírito reconhece o espírito antes que a mente consiga entender. Por isso, tantas pessoas convivem durante anos com relações que drenam sua paz e só depois percebem o quanto estavam sendo afetadas. O corpo sente, o coração sente, mas a razão tenta explicar, justificar, perdoar além do limite saudável. O que torna essa experiência ainda mais confusa é que muitas vezes essas pessoas não parecem más. Pelo contrário, podem ser muito corretas, muito religiosas, muito ativas em comunidades, famílias ou grupos. São vistas como referências, como exemplos, e é justamente isso que cria o conflito interno em quem sente o desconforto. Se todo mundo admira, o problema deve ser comigo. Se parece tão piedosa, talvez eu esteja julgando errado. Talvez eu seja sensível demais. Esse tipo de pensamento vai minando a confiança na própria percepção. Santa Teresa viveu isso de forma intensa, não em situações óbvias, mas no convívio diário. Pessoas com quem partilhava refeições, orações, projetos e sonhos. Gente que parecia comprometida com o bem, mas que aos poucos deixava um rastro invisível de divisão, desgaste emocional e confusão espiritual. Ela descrevia como algo que não gritava, não se impunha pela força, mas corroía em silêncio. Um mal que não chega batendo a porta, chega sendo convidado. É importante entender uma coisa desde o início. Esse ensinamento não nasce do medo, ele nasce do discernimento. Não se trata de sair desconfiando de todo mundo, nem de criar um ambiente de suspeita constante. Pelo contrário, trata-se de aprender a respeitar os sinais internos que Deus permite que você sinta quando algo não está alinhado. Ignorar esses sinais não é virtude, é descuido com a própria alma. Muita gente confunde bondade com passividade, confunde amor cristão com tolerar tudo. Santa Teresa foi muito clara ao longo da vida dela. Há uma diferença enorme entre perdoar e se expor continuamente ao que te adoece. Há uma diferença entre ter misericórdia e permitir que alguém destrua sua paz interior. E essa diferença não é egoísmo, é sabedoria. Talvez, enquanto você ouve isso, um rosto específico venha à sua mente. Alguém com quem você sempre sai se sentindo menor. Alguém que nunca grita, nunca agride diretamente, mas sempre deixa você confusa. Alguém que parece sempre ter razão, sempre ter argumentos espirituais, sempre ter justificativas nobres, mas cuja presença rouba sua clareza. Se isso acontece, não ignore, não se culpe, observe. Santa Teresa dizia que o primeiro erro é tentar entender tudo apenas com a lógica. Nem tudo que é espiritual pode ser decifrado racionalmente de imediato. Há coisas que se revelam pelo efeito que produzem. Quando uma relação, em vez de aproximar você de Deus, da paz e da verdade, gera ansiedade, medo, paralisia e culpa constante, algo precisa ser olhado com mais profundidade. Deus não confunde, Deus não oprime, Deus não aprisiona. Um detalhe importante: nem toda pessoa difícil é um problema espiritual profundo. Todos nós erramos, todos temos falhas, todos passamos por momentos ruins. Santa Teresa fazia uma distinção muito clara entre alguém em luta e alguém que já não luta mais. A diferença está no arrependimento, na humildade, na capacidade de reconhecer limites. Pessoas em luta caem, mas se levantam.
Pessoas em endurecimento espiritual não reconhecem mais nada. Tudo nelas é justificativa, tudo é defesa, tudo é controle. Esse discernimento não vem de uma conversa isolada. Ele vem da repetição, do padrão, do efeito contínuo. Por isso, tanta gente demora a perceber, porque sempre existe um episódio bom que confunde, um gesto gentil que relativiza tudo, uma palavra bonita que faz você pensar que talvez esteja exagerando. Mas o corpo e a alma continuam reagindo da mesma forma. Exaustão, aperto no peito, sensação de estar sempre errada. Santa Teresa ensinava que Deus não exige que você se sacrifique em relações que não geram vida. O sacrifício cristão tem sentido quando gera redenção, não quando alimenta o mal. Permanecer em ambientes que apagam sua luz não é prova de santidade. Às vezes, é apenas medo de desagradar ou de parecer menos espiritual. Este roteiro não é um convite ao julgamento, mas à consciência. Não é para apontar o dedo, mas para parar de apontar o dedo contra si mesma. Se você passou anos se perguntando por que se sente assim perto de certas pessoas, talvez não seja fraqueza, talvez seja percepção espiritual. Nos próximos blocos, vamos aprofundar isso com muito cuidado, trazendo sinais claros, experiências humanas e ensinamentos que ajudam a diferenciar uma relação difícil de uma relação espiritualmente destrutiva. Tudo com calma, sem sensacionalismo, sem medo, mas com verdade. Existe um tipo de desgaste que não vem de discussões abertas nem de conflitos explícitos. Ele surge depois de conversas aparentemente normais. Encontros que deveriam ser leves, relações que, no papel, parecem saudáveis. Você se despede, entra no carro, fecha a porta de casa ou deita a cabeça no travesseiro e, de repente, percebe que algo está errado. A mente fica acelerada, o peito pesado, a sensação de culpa aparece sem um motivo claro. Você começa a repassar a conversa inteira, tentando entender onde errou, o que disse de errado, por que se sente assim, e no fim, não encontra resposta nenhuma. Santa Teresa de Ávila observava esse fenômeno com muita atenção. Para ela, esse era um dos sinais mais perigosos, justamente porque não se apresenta como agressão direta. É um caos silencioso. Uma confusão que não explode, mas se infiltra. A pessoa não grita, não ameaça, não se impõe pela força. Pelo contrário, fala com calma, usa palavras bonitas, muitas vezes até espirituais. Mas o efeito é sempre o mesmo. Você perde clareza. Ela dizia que quando uma relação é saudável, mesmo que exista confronto, existe também algum tipo de resolução. Pode doer, pode ser difícil, mas depois vem um alívio, uma sensação de verdade. Já quando você lida com alguém que opera a partir da confusão, nada se resolve. Cada conversa gera outra. Cada tentativa de esclarecer cria mais dúvidas. Cada passo em direção à paz termina em mais desgaste. É como andar em círculos dentro da própria cabeça. Talvez você reconheça isso em alguém que nunca responde de forma direta. Quando você pergunta algo simples, recebe uma resposta ambígua. Quando tenta alinhar expectativas, a pessoa muda o assunto. Quando aponta algo que machucou, ela devolve com outra questão, fazendo você se sentir exagerada, sensível demais ou ingrata. Aos poucos, você já não sabe mais se o problema é real ou se está tudo na sua imaginação. Santa Teresa chamava isso de um tipo de desordem espiritual que se espalha. Não fica restrita a uma conversa. Ela contamina o ambiente. Pessoas que antes se davam bem começam a se estranhar. Pequenos comentários geram grandes conflitos. Decisões simples se tornam pesadas. E ninguém consegue explicar exatamente o motivo. Só sabem que, quando aquela pessoa está por perto, a paz vai embora. O mais cruel desse padrão é que ele faz você duvidar de si mesma. Você começa a pensar que talvez seja confusa por natureza, que talvez tenha dificuldade de se expressar, que talvez esteja sempre interpretando tudo errado. E enquanto você se questiona, a outra pessoa segue firme, segura, aparentemente centrada. Essa assimetria cria uma relação de poder silenciosa, um lado sempre inseguro, o outro sempre no controle.
Santa Teresa percebia que isso não era coincidência. Onde Deus age, há luz e ordem mesmo no sofrimento. Onde o mal encontra espaço, há confusão, contradição e paralisia. Não é um caos barulhento, é um caos que cansa, que desgasta lentamente, que tira a força de reagir. Muitas vezes esse tipo de pessoa se apresenta como alguém que só quer ajudar, dá conselhos que parecem profundos, mas que não levam a lugar nenhum. Questiona suas decisões, mas nunca oferece uma alternativa clara. Demonstra preocupação, mas sempre deixa você mais insegura do que antes. E se você tenta se afastar emocionalmente, surge uma nova conversa necessária, uma nova explicação, um novo drama que puxa você de volta. Santa Teresa observava que esse padrão não afeta apenas quem está diretamente envolvido. Ele se espalha. Famílias inteiras adoecem emocionalmente. Grupos se dividem. Comunidades perdem a leveza. E tudo acontece sem um conflito explícito que possa ser apontado. Isso é o que torna esse sinal tão difícil de identificar e tão fácil de negar. Talvez você já tenha vivido isso dentro da própria família. Aquele parente que sempre consegue transformar encontros simples em momentos pesados, que diz amar todos, mas cria rivalidades sutis, que nunca assume responsabilidade, mas sempre encontra alguém para culpar. Ou talvez tenha vivido isso em ambientes religiosos, onde alguém usa uma fala mansa e espiritualizada para controlar decisões, gerar medo de errar e manter as pessoas dependentes. Santa Teresa alertava que o fruto é o critério mais confiável, não o discurso, não a intenção declarada, o fruto. Depois de conviver com essa pessoa, você se sente mais livre ou mais presa, mais confiante ou mais insegura, mais próxima de Deus ou com medo de errar o tempo todo? Essa resposta costuma ser clara, no corpo e na alma, mesmo quando a mente resiste em aceitar. Outro ponto importante: momentos bons não anulam padrões ruins. Pessoas que geram confusão constante também sabem ser gentis quando precisam. Sabem pedir perdão sem mudar nada. Sabem ter gestos que fazem você pensar que talvez agora tudo vai melhorar. Esses momentos não são necessariamente falsos, mas não são suficientes para apagar o padrão geral. Santa Teresa dizia que o discernimento não se faz por exceções, mas pela repetição. Se você vive presa nesse tipo de relação, é comum sentir cansaço extremo, não apenas físico, mas espiritual. A oração fica pesada, a alegria diminui, a vida perde cor. E muitas vezes você não entende por quê, já que não aconteceu nada grave. Esse nada grave é exatamente o que mais adoece, porque não dá nome ao sofrimento. Quero que você saiba algo com muita clareza. Sentir confusão constante perto de alguém não é normal e não é vontade de Deus. Deus pode permitir provas, mas Ele não aprisiona sua mente num labirinto sem saída. Quando isso acontece de forma repetida, algo precisa ser revisto. E é aqui que muita gente começa a despertar, quando entende que não é fraqueza, nem falta de fé, nem incapacidade emocional. É um sinal, um alerta silencioso que pede atenção, não culpa. No próximo bloco, vamos falar de algo ainda mais delicado. Quando a aparência de santidade se torna uma armadilha, quando alguém usa o que é sagrado para ganhar sua confiança e, pouco a pouco, esvaziar você por dentro. Esse ponto costuma ser o mais doloroso de reconhecer, justamente porque toca na fé. Antes de seguir, se esse conteúdo está fazendo sentido para você, se em algum momento você pensou, parece que estão descrevendo algo que eu vivi, considere se inscrever no canal. Isso ajuda muito o conteúdo a chegar a quem precisa e cria um espaço seguro para conversas profundas como essa. E, se sentir no coração, deixe um comentário simples, nem precisa se expor demais. Às vezes escrever "eu entendo" ou "isso fez sentido para mim" já é um passo importante. Existe algo especialmente doloroso quando a ferida não vem de alguém assumidamente agressivo, distante ou indiferente, mas de alguém que parece profundamente espiritual. Alguém que fala bonito sobre Deus, que conhece versículos, que demonstra disciplina, que aparenta humildade. Quando o desgaste vem desse tipo de relação, a dor é dupla, porque além de machucar, confunde a fé. Faz você questionar não apenas a pessoa,
mas a si mesma, sua sensibilidade espiritual, sua capacidade de discernir o que é verdadeiro. Santa Teresa de Ávila lidou com isso de forma direta e sofrida. Ela percebeu que uma das máscaras mais eficazes do mal é a simulação perfeita de santidade. Não uma santidade que inspira, mas uma que intimida. Não uma espiritualidade que aproxima de Deus, mas uma que cria dependência, comparação e medo. É sutil, quase invisível e, justamente por isso, devastadora. Esse tipo de pessoa não se impõe pela força, mas pela autoridade espiritual. Ela parece sempre um passo à frente, sempre mais correta, sempre mais elevada. Suas palavras soam sábias, seus conselhos parecem profundos. E no começo, você se sente privilegiada por estar perto, por receber atenção, por ser orientada. Mas com o tempo, algo começa a mudar dentro de você. A admiração vira insegurança, a inspiração vira peso, a fé vira cobrança. Santa Teresa observava que depois de estar com esse tipo de pessoa, muitas almas não saíam fortalecidas, mas diminuídas. Começavam a se comparar o tempo todo. Achavam que nunca eram boas o suficiente, que sempre estavam erradas, que Deus devia estar decepcionado com elas. E, aos poucos, deixavam de buscar a Deus com liberdade para buscar a aprovação humana disfarçada de espiritualidade. O sinal mais claro disso não está nas palavras da pessoa, mas no efeito que ela produz. Uma pessoa genuinamente espiritual pode corrigir, pode confrontar, pode apontar falhas, mas deixa esperança, mostra caminho, aponta para Deus. Já a falsa santidade deixa você se sentindo pequena, incapaz, dependente, como se sem aquela pessoa você não conseguisse caminhar espiritualmente. Santa Teresa percebeu isso ao observar como algumas pessoas se colocavam sempre no centro, mesmo quando falavam de Deus. Suas experiências espirituais eram sempre as mais profundas, seus sofrimentos, os mais difíceis, seus sacrifícios, os mais elevados. E qualquer tentativa do outro de compartilhar algo era, de alguma forma, minimizada, reinterpretada ou corrigida. Aos poucos, o espaço espiritual virava um palco onde só um brilho era permitido. Isso acontece muito mais do que as pessoas imaginam. Em grupos religiosos, em famílias muito devotas, em círculos espirituais. Às vezes essa figura é vista como referência, como exemplo, como alguém escolhido. E justamente por isso ninguém questiona. Quem sente o incômodo se cala. Quem sofre acha que é fraqueza própria. Quem percebe algo errado teme estar julgando. Santa Teresa alertava: o critério nunca é a aparência, é o fruto. Uma espiritualidade verdadeira gera liberdade interior, mesmo no esforço. Gera amor, mesmo na correção. Gera desejo de crescer, não medo constante de errar. Quando a relação espiritual começa a produzir escrúpulo excessivo, ansiedade, dependência emocional e sensação de indignidade permanente, algo saiu do lugar. Outro ponto importante que ela observava era o cansaço espiritual. Pessoas que conviviam de perto com esse tipo de falsa santidade se sentiam drenadas. A oração ficava pesada, a alegria sumia, a fé virava obrigação. E muitas vezes havia uma sensação estranha de culpa por querer se afastar, como se isso fosse abandonar Deus, quando na verdade era apenas proteger a própria alma. Talvez você já tenha vivido isso com alguém que parecia sempre mais santo, mas que nunca celebrava suas conquistas espirituais, que sempre encontrava algo a corrigir, que fazia você sentir que nunca estava pronta, nunca estava à altura, nunca era suficiente. Isso não é humildade cristã, isso é controle espiritual. Santa Teresa foi muito firme nesse ponto. Ninguém deve ocupar o lugar que pertence a Deus na sua consciência. Quando alguém se coloca como filtro absoluto entre você e Deus, algo está profundamente errado. A verdadeira espiritualidade aproxima, não monopoliza, orienta, não aprisiona, conduz, não domina. Se você reconhece esse padrão, é natural sentir dor, até luto, porque muitas vezes essas pessoas foram importantes na sua caminhada. Você confiou, se abriu, entregou partes sensíveis da sua vida.
E perceber que isso te feriu pode gerar tristeza, raiva e confusão. Tudo isso é humano. Santa Teresa não negava esses sentimentos. Ela apenas ensinava que permanecer em algo que te destrói não é virtude. Agora, antes de seguir para o próximo bloco, quero falar diretamente com você, de forma simples e sincera. Se este conteúdo está te ajudando a colocar nome em coisas que você sentiu por muito tempo, se em algum momento você pensou, eu vivi isso, saiba que você não está sozinha. Muitas pessoas passam por isso em silêncio. Se fizer sentido para você, se inscreve no canal. Não como um gesto automático, mas como um sinal de que você quer continuar aprofundando esse tipo de discernimento com calma, respeito e humanidade. E se sentir abertura, deixe um comentário contando o que esse conteúdo despertou em você ou o que aprendeu até aqui. Sua história pode ajudar outras pessoas que ainda não conseguem nomear o que vivem. Existe um ponto em que o mal deixa de se esconder atrás da confusão e da falsa santidade e passa a agir de forma mais direta, ainda que continue usando uma máscara religiosa. Santa Teresa de Ávila tremia ao falar desse estágio, porque, segundo ela, é o mais destrutivo de todos. Não porque seja barulhento, mas porque se apresenta como zelo, como defesa da verdade, como fidelidade a Deus. É o momento em que a crueldade passa a ser justificada em nome do bem. Esse tipo de pessoa não se vê como agressora. Pelo contrário, ela se vê como instrumento da justiça divina. Tudo o que faz, mesmo quando humilha, exclui, destrói ou condena, vem acompanhado de justificativas espirituais, citações bíblicas, discursos sobre pureza, moralidade, correção. Por fora, parece fidelidade. Por dentro, é ódio endurecido. Santa Teresa percebeu que o sinal mais claro desse estágio não é a correção em si, mas a ausência total de misericórdia. Não existe compaixão. Não existe escuta. Não existe desejo real de restaurar. Existe prazer em punir, satisfação em ver o outro cair, uma frieza que não se comove nem diante do sofrimento evidente. Ela viveu isso na pele. Pessoas que rezavam, jejuavam, celebravam missas e, ao mesmo tempo, trabalhavam incansavelmente para silenciá-la, desacreditá-la, humilhá-la. Não queriam ajudá-la a corrigir nada. Queriam eliminá-la. E faziam isso convencidas de que estavam servindo a Deus. Esse é o ponto mais assustador, quando alguém se convence de que Deus autoriza a sua crueldade. Talvez você já tenha conhecido alguém assim, um familiar que usa a fé para controlar, para ferir, para impor medo. Alguém que transforma cada erro em condenação definitiva, que nunca perdoa de verdade, mas sempre mantém o outro preso a uma culpa eterna, que chama isso de amor, quando na verdade é domínio. Santa Teresa ensinava algo muito simples e muito profundo. Deus nunca pede crueldade. Nunca. A correção verdadeira dói, mas não destrói. A verdade liberta, não aprisiona. Quando alguém usa o nome de Deus para esmagar, afastar, humilhar e anular, não está representando o céu. Está representando o oposto. E aqui surge a pergunta que quase todo mundo faz quando começa a perceber esses sinais. O que eu faço agora? Teresa foi muito clara ao longo da vida dela. Existem erros que parecem bem intencionados, mas que só pioram tudo. Confrontar diretamente esse tipo de pessoa quase nunca traz fruto. Ela não reconhece erro, só se arma melhor. Tentar salvá-la com proximidade constante geralmente destrói quem tenta. Denunciar publicamente costuma virar contra você. E cortar contato de forma abrupta, sem preparo interior, pode deixar feridas abertas. O caminho que Teresa aprendeu não foi o da guerra aberta, mas o do discernimento silencioso, um afastamento feito com consciência, oração e proteção interior. Primeiro, parar de se expor emocionalmente, parar de compartilhar intimidades, parar de buscar aprovação. Criar uma distância interna antes da externa. Depois, aos poucos, reduzir a presença, sem drama, sem explicações longas, sem confronto direto. Ela dizia que não é necessário convencer o outro de nada. Quem está nesse estágio não escuta. A prioridade não é mudar o outro, é proteger a própria alma. Isso não é covardia.
é maturidade espiritual. Outro ponto essencial que Teresa ensinava é o selamento interior. Quando uma relação foi espiritualmente destrutiva, não basta se afastar fisicamente. É preciso fechar as portas internas que foram abertas. Isso envolve oração, silêncio, retomada da própria identidade espiritual e, muitas vezes, tempo. Não se cura uma ferida profunda correndo. Cura exige cuidado. Talvez você carregue culpa por ter se afastado de alguém assim. Talvez tenha ouvido que isso é falta de perdão, falta de amor, fraqueza espiritual. Santa Teresa diria exatamente o contrário. Amar não é permitir que te destruam. Perdoar não é permanecer vulnerável. Misericórdia não é ausência de limites. Ela chegou a compreender algo que mudou a vida dela. Às vezes, o afastamento é a única forma de amor possível. Amor que não alimenta o mal. Amor que não se perde. Amor que ora à distância, mas não se entrega à destruição. Se você viveu algo assim, saiba que sua dor faz sentido. Seu cansaço não é falta de fé. Sua necessidade de se proteger não é egoísmo. É um chamado à maturidade espiritual. Deus não te pede para ser mártir de relações adoecidas. Ele te pede para ser guardiã da luz que colocou em você. Agora que você chegou até aqui, talvez muita coisa tenha se organizado por dentro. Situações antigas ganharam nome. Pessoas ganharam contorno. Culpa começou a se dissolver. Esse é o efeito do discernimento verdadeiro. Não gera medo, gera clareza. Se este conteúdo te ajudou, se tocou em algo profundo da sua história, eu te faço um convite sincero. Se inscreve no canal. Não por obrigação, mas como quem decide caminhar com mais consciência. E, se sentir abertura, compartilha nos comentários um pouco da sua experiência, do que aprendeu, do que fez sentido para você. Sua história pode ser exatamente o que outra pessoa precisa ouvir para não se sentir sozinha. Que você siga com mais paz, mais lucidez e mais coragem. E que nunca mais confunda amor com anulação de si mesma.